Quando me perguntam qual é o principal efeito colateral da reposição de testosterona, eu afirmo, é a policitemia, ou seja, o aumento do hematócrito. Existem evidências, na verdade, muitos médicos pensam, que o aumento do hematócrito, ele pode estar associado ao aumento da doença cardiovascular, porque você aumenta a viscosidade do sangue. Graças a Deus, a reposição de testosterona já está bem comprovado que ela não aumenta a doença cardiovascular. E existem evidências contrárias de que o uso da testosterona está associado à diminuição da doença cardiovascular. São algumas evidências que vão surgindo aí, as evidências mais modernas, embasando e defendendo a terapia com reposição de testosterona. Eu trouxe um artigo aqui interessantíssimo que mostra que os pellets de testosterona, eles aumentam a viscosidade do sangue, mas saiba que isso não vai aumentar a doença cardiovascular. Esse aqui é o artigo extremamente interessante e, como sempre, para manter a fidedignidade com o artigo científico, eu trago aqui o DOI do artigo, que é onde você consegue localizar ele no PubMed, que é um site de pesquisas médicas, mas também você consegue localizar ele no próprio Google, você digita lá. Aqui o título do artigo científico, aqui exatamente como está escrito no artigo científico, e eu deixei exatamente aí para você conseguir ver um pedaço do artigo científico sendo discutido. E aqui embaixo a tradução e a discussão. E ele coloca lá, ó, um efeito colateral significativo visto com todas as formulações de reposição de testosterona é o desenvolvimento da policitemia, ou seja, aumento do hematócrito, ou seja, o aumento da viscosidade sanguínea. Na verdade, é o único efeito adverso mais frequente em estudos publicados de testosterona em pessoas de meia idade e homens mais velhos, tá? E estudos têm usado alguns pontos de corte que variam. Alguns estudos colocam como ponto de corte o hematócrito acima de 50, outros o hematócrito maior do que 55. A Sociedade Europeia de Urologia recomendou a descontinuação da testosterona se o hematócrito tiver acima de 54, mas calma, não é simplesmente descontinuar. Na minha prática clínica, se um paciente está usando um implante hormonal e o seu hematócrito ele sobe acima de 54, eu não vou simplesmente tirar o implante e descontinuar o tratamento hormonal. O que é que eu vou fazer para esse paciente? Eu vou indicar uma sangria terapêutica. Então com a sangria terapêutica, o hematócrito ele vai baixar e o paciente pode continuar a utilizar a terapia hormonal. Essa é uma excelente estratégia que eu utilizo no consultório. E aqui ele mostrou o pico de testosterona, tanto em indivíduos que tiveram hematócrito baixo, tá? Como indivíduos que tiveram hematócrito alto, mostrando que o pico da testosterona com o implante, ele não coincidiu com o aumento ou com a baixa do hematócrito, tá? Então não teve uma relação de, porque a testosterona subiu demais. Não foi isso. Outra coisa interessante é a diferença do ponto de corte. Quando você coloca aqui um ponto de corte do hematócrito acima de 50, que é um ponto de corte bem baixo, em 6 meses, 10% dos indivíduos vão ter um hematócrito de 50. Em 12 meses de implante, 17% vão ter esse hematócrito acima de 50. 18 meses, 23. Em 36 meses, você vai ter o que? Quase metade dos indivíduos com aumento do hematócrito. Já quando você utiliza um ponto de corte de 54, que é o ponto de corte que eu utilizo no meu consultório, em 6 meses, apenas 1,4 vai ter. E em 36 meses, apenas 9% dos pacientes vão ter esse aumento do hematócrito. Ele fala o seguinte, que eventos cardiovasculares, cerebrovasculares e vasculares periféricos não foram registrados nessa amostra e, portanto, as correlações desses resultados clínicos com o aumento da taxa de viscosidade sanguínea são impossíveis de fazer. Exatamente o que eu falei aí. O que ele quer dizer em outras palavras? Que o uso do implante hormonal, ele é seguro em relação ao aspecto do hematócrito. E na minoria de pacientes, que eu digo a você que pode subir esse hematócrito, dá para conduzir de forma adequada e assertiva com a utilização da sangria terapêutica.